Paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo para todos. Quero trazer aqui mais uma mensagem acerca de um tema sobre a autoridade apostólica e fé como reverência para a igreja atual. Temos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 14, versículo 36 ao 40, destacando o versículo 37 e 38, que demonstra a autoridade do apóstolo Paulo, o qual também faz referência da autoridade das Escrituras, dizendo que aquele que ignorar os seus ensinamentos, que ignore, ele porém considerava como mandamentos do Senhor para a boa ordem da igreja e o crescimento espiritual. E ainda recomendou, alertou, que aqueles que se consideram ou se acham espirituais ou profetas, considere estas coisas. Mas quem quiser ignorar, ignore. Porém, no que diz respeito à pregação da fé, ela é imutável, ela não pode ser mudada. É uma pregação revelada pelo Espírito Santo e que todas as igrejas têm fundamento nesta pregação da fé e de respeito, nascimento, vida, obras, crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo para a salvação das nossas almas. E completando na sua ressurreição, ele se apresentou aos seus primeiros discípulos e apóstolos, confirmando a sua promessa no dia de Pentecoste, recomendando que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder de Deus. E confirmado também por 2 anjos que desceu enquanto ele subia aos céus, na presença de todos, dizendo: este Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira que vocês estão vendo, ele voltará. Então a pregação da fé é concluída com a promessa da sua volta. E é isto que nós pregamos e anunciamos: a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim os apóstolos confirmaram, como em Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 26, destacando o 18 e 20, que ele diz claramente que, de qualquer maneira, o que importa que se pregue o Evangelho, mesmo que de qualquer maneira, cada um com seus próprios interesses, não importa. O que importa é que a pregação da fé está sendo anunciada, e desta pregação sempre resulta salvação, com o socorro do Espírito de Cristo, ou seja, do Espírito Santo Consolador, que vai ao encontro daqueles que têm desejo na sua alma de conhecê-lo. É uma obra do Espírito Santo, não é obra dos homens, ainda que Deus use os homens para tal obra. Entenderam? Então vamos servir a Deus de coração, confiando segundo a sua palavra. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 1 ao 5, e no capítulo 1 ao 4, revela claramente que a autoridade dos apóstolos deve ser reconhecida, porque eles foram escolhidos por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo e enviados para não só pregar o Evangelho, como para ensinar, e para tal
para termos ele como referência, deixou as suas cartas e os evangelhos segundo está escrito no Novo Testamento, ou está registrado, né? E na continuação observamos que quando eles dizem nós, está se referindo a eles, os apóstolos. Não está se referindo à minha igreja, ou à minha religião, ou à minha seita, ou à minha denominação, seja lá qual for. Está se referindo à igreja que foi fundada por Jesus Cristo lá em Jerusalém e estabelecida pelos seus primeiros discípulos e apóstolos lá em Jerusalém. E assim se espalhou por toda a terra. E continuando em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, Paulo faz uma declaração que realmente, mesmo sendo menos amado pela igreja ou pelo povo, ou pelos fiéis que contradiziam às vezes os seus ensinamentos, ou resistiam, né? Porém alguns acabavam adotando, recebendo, porque o Espírito Santo é quem trabalhava na vida dele e trabalha até hoje na vida daqueles que creem. E Paulo nessa parte, ele diz claramente que trabalhava, servia a Deus, se desgastando, mesmo sendo menos amado pela igreja, mas ele os amava cada vez mais. Confirmando o que o apóstolo São João também relata no capítulo 5, né, da sua primeira carta, versículo 1 em diante, onde relata que aqueles que são nascidos de Deus também ama os que deles é nascido. Glória a Deus. E assim é a obra do Espírito Santo, trabalhando na vida dos homens e preparando os homens para o seu uso aqui na terra e preparando nossas vidas para o encontro com o Senhor Jesus Cristo na sua vinda e no seu reino. Então continuamos ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 37 ao 39, e mais uma recomendação, pois Paulo faz nessa carta aos Hebreus, no versículo 3 e 4, o versículo 39, deixa bem claro, nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que creem para a conservação da alma, se referindo também àqueles que recebem a pregação da fé, reconhecendo o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é único e perfeito e eterno, diante dos sacrifícios que eram estabelecidos segundo as ordens da lei e a tradição judaica ou israelita. E assim deixa bem claro que ele faz a recomendação que aqueles que creem nunca deixem essa fé, porque é somente essa fé que salva, né, de fato. Como ainda João na sua carta deixa claro, que aquele que vence o mundo é aquele que tem essa fé em Jesus Cristo. No capítulo 5, 1 ao 5 e capítulo 1, versículo 3 ao 4. Essas são as referências que nos trazem alimento para as nossas almas e aumenta a nossa fé no que diz respeito ao reino de Deus na terra e os seus santos ensinamentos, segundo a sua graça, segundo o seu santo juízo.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda faço recomendação a ser lida nesse aspecto da autoridade apostólica, capítulo 3 de 2 Pedro, 1 Timóteo 1, 18 ao 20, são os conselhos que também o apóstolo Paulo dá a Timóteo e a todos os obreiros hoje, né? E a discípulos que desejam fazer a vontade de Deus e recebem não só a pregação da fé, como também a doutrina dos apóstolos, para conduzir a sua vida e aumentar a sua fé, crescendo cada vez mais espiritualmente. Pois lá em Hebreus ainda diz que, Hebreus 10, né? A partir do versículo 37, o justo viverá da fé. E é por isso que nós cremos, e como assim cremos, assim também falamos. E pedindo que Deus ilumine as mentes e os corações daqueles que nos ouvem e abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.